Antes de orarmos, eu quero te pedir que diminua o ritmo por alguns instantes e permita que seu coração se aquiete na presença de Deus. Talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez você tenha passado horas tentando resolver o que parecia não ter saída. Talvez você tenha sorrindo para outros durante o dia, mas por dentro carregou um peso que ninguém viu. E agora, quando a noite chegou e o silêncio tomou conta da casa, aquilo que você tentou segurar voltou com força para a sua mente. A preocupação com as finanças, o medo do amanhã, a insegurança sobre o que fazer, a sensação de estar no limite, tudo isso pode transformar a noite em um campo de batalha. Mas esta noite não precisa terminar em desespero. Esta noite pode terminar em entrega. Esta noite pode terminar em descanso. Esta noite pode terminar com o seu coração debaixo da proteção do Altíssimo. Então, não saia daqui com a mesma angústia com que você entrou. Permaneça até o fim, porque a palavra de Deus tem direção para o seu coração e a presença de Deus tem paz para a sua alma. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito para ser lido em momentos religiosos. Ele é uma declaração de refúgio para dias de pressão e para noites de combate interior. Ele foi dado para quem conhece o peso da aflição, para quem sabe o que é sentir o coração apertado, para quem está atravessando uma crise e precisa de mais do que palavras humanas. Quando a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ela não está falando de uma visita rápida à presença de Deus. Ela está falando de permanência. Está falando de alguém que escolhe permanecer onde Deus está, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E essa é uma das coisas mais difíceis em tempos de crise financeira, porque quando falta recurso, quando as contas apertam, quando a pressão cresce, a alma quer correr de um lado para o outro tentando encontrar alívio. Mas o Salmo 91 começa nos lembrando que o primeiro lugar de segurança não é uma conta resolvida, não é uma porta aberta, não é um telefonema esperado, não é um pagamento que chega. O primeiro lugar de segurança é a presença de Deus. Existe uma diferença muito grande entre visitar a presença de Deus e habitar nela. Visitar é procurar o Senhor apenas no momento do susto. Habitar é fazer do Senhor a sua morada mesmo quando você ainda não viu a resposta. Visitar é lembrar de Deus somente quando a crise aperta. Habitar é continuar confiando nele enquanto o processo ainda não terminou. E nesta noite, o Senhor está te chamando para habitar. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa trazer para Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. Significa parar de fingir força. Significa dizer com sinceridade,
Senhor, eu não tenho controle de tudo, mas eu me coloco debaixo da tua sombra, porque há crises que não se vencem com agitação, e sim com rendição. Há noites em que a sua maior necessidade não é descobrir tudo de uma vez, mas encontrar um lugar seguro para descansar. E esse lugar seguro é o Senhor. Quando o salmista fala da sombra do Onipotente, ele nos mostra uma imagem poderosa. Sombra, na linguagem da palavra, fala de abrigo, proteção, cobertura, proximidade. Ninguém se abriga na sombra de algo distante. Só encontra sombra quem está perto. Isso significa que Deus não te oferece uma proteção fria, impessoal, longe da sua realidade. Ele te chama para perto. Ele te cobre de perto. Ele te guarda de perto. E talvez o seu coração esteja cansado justamente porque você tem tentado carregar no peito pesos que deveriam ter sido colocados nas mãos de Deus. Talvez você esteja exausto porque a sua mente não para de calcular, prever, imaginar, temer, antecipar perdas, criar cenários, ensaiar conversas, tentar controlar o amanhã. Só que existe um limite para aquilo que a alma humana consegue sustentar. Há um ponto em que a conta emocional estoura. E é por isso que nesta noite, antes de pedir qualquer outra coisa, você precisa voltar para a sombra do Onipotente. Em tempos de crise financeira, o medo não aparece apenas nos números. Ele se infiltra nos pensamentos. Ele tenta roubar a paz antes de roubar qualquer outra coisa. Ele sussurra frases como: e se não der certo? E se faltar? E se ninguém ajudar? E se eu perder o pouco que ainda tenho? E se eu não conseguir honrar meus compromissos? E se eu tiver falhado com a minha casa? O medo trabalha na mente antes de se manifestar nas circunstâncias. E justamente por isso, o Salmo 91 é tão precioso para a noite, porque a noite costuma ampliar o que o coração sente. Durante o dia, há movimento, tarefas, distrações, vozes, compromissos. Mas à noite, quando tudo desacelera, o coração escuta mais alto aquilo que vinha tentando abafar. E, se você não tomar cuidado, a cama vira tribunal, o travesseiro vira lugar de culpa e a madrugada vira lugar de acusações. Mas o Senhor não quer que a sua noite seja governada por acusações. O Senhor quer que a sua noite seja guardada pela palavra. O salmista continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Repare que antes da descrição da livração, vem a declaração de confiança. Antes da resposta visível, vem a confissão de fé. Isso é muito importante para quem está atravessando dificuldade financeira, porque a crise tenta redefinir a sua linguagem. Ela tenta fazer você falar apenas a partir do medo. Ela tenta fazer você repetir apenas aquilo que assusta. Ela tenta fazer você construir frases que aumentam a opressão dentro do peito. Mas a palavra nos ensina que, em vez de apenas repetir o tamanho da crise, nós também precisamos declarar quem Deus é no meio dela. Ele é meu Deus. Ele é meu refúgio. Ele é minha fortaleza. Nele confiarei. Isso não é negação da realidade. Isso é alinhamento espiritual. Isso é lembrar à sua própria alma que, embora a crise exista, ela não é o seu Senhor. O Senhor continua sendo Deus. Há algo muito profundo nessa expressão, meu refúgio. Refúgio é o lugar para onde se corre quando a ameaça se torna grande demais. Refúgio não é decoração. Refúgio é necessidade. Refúgio é urgência. Refúgio é sobrevivência. E talvez você tenha buscado refúgio em muitos lugares errados. Talvez tenha procurado descanso em distrações que não curam, em conversas que confundem, em decisões impulsivas, em comparações destrutivas, em tentativas desesperadas de resolver o futuro em uma única noite. Só que nada disso é refúgio verdadeiro. Tudo isso pode até anestesiar por alguns instantes, mas não sustenta a alma. O refúgio verdadeiro continua sendo o Senhor.
Nele não há humilhação para quem se achega. Nele não há rejeição para quem chega cansado. Nele não há cobrança fria para quem reconhece a própria limitação. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não ignora o homem que clama no meio da angústia. Deus não vira o rosto para quem chega sem respostas. Ele continua sendo refúgio. O Salmo 91 também fala que o Senhor livra do laço do passarinheiro. E isso é muito relevante para quem está pressionado pelas finanças. Porque um dos maiores perigos da crise não é só a falta, é o desespero. E o desespero pode se transformar em laço. O laço são decisões apressadas, caminhos enganosos, propostas aparentemente vantajosas que escondem armadilhas, conselhos errados, acordos precipitados, escolhas motivadas pelo medo e não pela sabedoria. Quantas pessoas pressionadas por contas acabam aceitando portas que Deus nunca abriu? Quantas, tomadas pela urgência, entram em compromissos ainda mais pesados? Quantas se deixam conduzir pela ansiedade e se metem em algo que piora o cenário? O Senhor sabe disso. O Senhor sabe como a dor pode turvar o discernimento. O Senhor sabe como a angústia pode confundir os passos. E por isso, Ele não promete apenas suprimento, Ele também promete livramento de armadilhas. Ele não quer apenas te sustentar depois da queda, Ele quer te guardar para que você não caia em laços. Quando a palavra fala de peste perniciosa, ela também nos lembra que existem batalhas silenciosas, invisíveis, que adoecem a alma por dentro. Nem toda crise tem rosto visível, nem toda dor se explica facilmente. Há pesos que ninguém percebe, há temores que você nem consegue verbalizar. Há uma exaustão interna que não aparece em foto, não se traduz em conversa rápida, não se resume em uma frase. E muitas vezes o que mais dói na crise financeira não é só a falta de recurso, mas o desgaste emocional que ela produz. O homem começa a dormir mal, a mente acelera, o corpo fica tenso, o humor muda, a paciência diminui, o coração se sente envergonhado, a fé oscila, o silêncio pesa, a esperança enfraquece. Só que o Senhor conhece as guerras invisíveis. Ele conhece o que ninguém vê. Ele conhece a aflição que você escondeu atrás da rotina. Ele conhece o cansaço que você não contou para ninguém. E Ele não te vê com indiferença. Ele te vê com misericórdia. Uma das imagens mais ternas do Salmo 91 é quando a Bíblia diz que Deus te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. Veja a beleza disso. O Deus Todo-Poderoso se apresenta não apenas como fortaleza imensa, mas também como abrigo delicado. Ele não é apenas força esmagadora contra o mal, ele também é cuidado perto do coração. Isso importa muito para quem está cansado, porque em noites difíceis a alma não precisa apenas de ordem e direção, ela também precisa de consolo. Há momentos em que você não precisa ouvir uma cobrança, mas um acolhimento. Não precisa de mais peso, mas de cobertura. Não precisa de uma voz acusadora, mas da certeza de que ainda existe um lugar seguro onde você pode respirar. Debaixo das asas do Senhor, você não precisa fingir que está bem. Debaixo das asas do Senhor, você não precisa provar valor. Debaixo das asas do Senhor, você não precisa se defender da vergonha. Debaixo das asas do Senhor, você encontra segurança. E então, o Salmo entra em uma parte que fala diretamente com a noite. Não temerás espanto noturno. Isso é tão forte, porque a noite sempre foi um cenário de intensificação das batalhas emocionais. O espanto noturno não é apenas um susto externo. Ele também pode falar daquilo que tenta invadir a mente quando tudo está silencioso. É aquele aperto repentino, é aquela lembrança que volta com força, é aquela preocupação que cresce no escuro, é aquela sensação de que o amanhã vai ser insuportável. É o coração disparando enquanto o corpo tenta descansar. É a alma cansada, mas a mente em guerra. Quantos homens já se deitaram exaustos?
E ainda assim, não conseguiram descansar, porque por dentro estavam lutando com pensamentos de derrota, medo, falha, vergonha, escassez e incerteza. Só que o Senhor não te deixou sem palavra para a madrugada. Ele não te deixou sozinho diante do espanto noturno. Ele te deu promessa, Ele te deu presença, Ele te deu um lugar de abrigo. O mesmo salmo fala da seta que voa de dia, ou seja, Deus não cuida apenas da sua noite, Ele também guarda o seu dia. Porque a crise financeira atinge as duas coisas. À noite, ela tenta destruir a paz. Durante o dia, ela tenta roubar o discernimento. À noite, ela sussurra medo. Durante o dia, ela pressiona com urgência. À noite, ela amplia a insegurança. Durante o dia, ela cobra decisões. Mas o mesmo Deus que te sustenta quando você se deita é o Deus que te dirige quando você se levanta. O mesmo Senhor que acalma a sua mente agora é o Senhor que vai à sua frente amanhã. O Deus do descanso é o Deus da direção. O Deus que te cobre na madrugada é o Deus que te conduz nas escolhas do amanhecer. E isso é importante para o tema desta noite, porque a promessa central que você trouxe diante de Deus não é apenas livramento, mas direção. E muitas vezes, a direção de Deus chega antes da solução completa. Ele te mostra o próximo passo. Ele ilumina a decisão correta. Ele fecha a porta errada. Ele freia o caminho perigoso. Ele ajusta a rota. Ele dá sabedoria. Talvez a sua dor hoje tenha nome: finanças. Talvez exista uma conta vencida. Talvez exista uma dívida crescendo. Talvez exista um pagamento que ainda não entrou. Talvez exista um trabalho que não deu o retorno esperado. Talvez exista um desemprego que já se prolongou demais. Talvez exista um negócio parado. Talvez exista um medo real de faltar o básico. Talvez exista um compromisso familiar que pesa sobre os seus ombros. Talvez exista alguém dependendo de você. Talvez exista um orçamento apertado demais e um coração cansado demais. Deus vê isso. Deus não espiritualiza o seu sofrimento como se ele não fosse concreto. Deus sabe que contas existem. Deus sabe que boletos vencem. Deus sabe que o mercado sobe. Deus sabe que o corpo se desgasta quando a provisão aperta. Deus sabe que a crise financeira mexe com a dignidade, com a autoestima, com a paz dentro de casa, com o sono, com o relacionamento, com a esperança. E justamente por saber, Ele te convida a lançar sobre ele a sua ansiedade. O versículo âncora desta noite é uma das promessas mais fortes de todo o Salmo 91. Em Salmo 91:15, o Senhor diz: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Veja como a promessa é profunda. Deus não diz que o homem nunca passará por angústia. Ele diz: estarei com ele na angústia. Isso muda tudo, porque há uma diferença enorme entre atravessar a aflição sozinho e atravessar a aflição com a presença de Deus. Quando o Senhor está com você na angústia, a angústia não tem a palavra final. Quando o Senhor está com você na dor, a dor não define o seu destino. Quando o Senhor está com você na crise, a crise não tem autoridade para dizer quem você é. E além disso, Deus promete resposta. Ele me invocará e eu lhe responderei. A oração desta noite não é um grito lançado ao vazio, não é um gesto religioso sem retorno, não é uma tentativa emocional sem eco. O Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor se faz presente. Talvez a maior aflição em dias de crise financeira nem seja apenas a falta, mas a sensação de não saber o que fazer. O coração até aceitaria caminhar por um processo difícil, se pelo menos tivesse clareza do próximo passo. Mas muitas vezes a crise vem acompanhada de confusão, e a confusão desgasta tanto quanto a escassez. Você pensa, repensa, calcula, reconsidera, conversa, imagina, teme, hesita, se culpa, tenta prever o que virá e no final continua sem paz.
É aí que a promessa da direção se torna tão preciosa. Deus não é apenas aquele que consola, Ele é aquele que guia. Ele não é apenas aquele que abraça, Ele é aquele que mostra caminho. Ele não é apenas aquele que derrama paz, Ele é aquele que orienta passos. E quando Deus dirige, Ele não faz isso para te confundir ainda mais. A direção de Deus traz paz, mesmo quando exige coragem. A direção de Deus pode não revelar tudo de uma vez, mas sempre ilumina o necessário para o próximo passo. E esta noite, enquanto você ora, o Senhor pode não te mostrar o mapa inteiro do futuro, mas Ele pode ajustar o foco do seu coração e te preparar para a decisão certa. Há homens que pensam que só poderão descansar depois de resolver tudo, mas a verdade é que ninguém resolve tudo em uma noite. E essa exigência de controle total é uma das coisas que mais cansam a alma. Você tenta prever cada cenário, tenta evitar cada perda, tenta imaginar cada conversa, tenta calcular cada saída, tenta segurar cada ponta. E quanto mais tenta controlar tudo, mais exausto fica. Deus não te chamou para ser senhor do amanhã. Deus te chamou para confiar no Senhor do amanhã. Isso não te torna irresponsável. Isso te reposiciona. Há uma grande diferença entre responsabilidade e controle. A responsabilidade faz a sua parte com sabedoria. O controle quer carregar o mundo nas costas. A responsabilidade obedece. O controle se desespera. A responsabilidade planeja e entrega. O controle calcula e adoece. A responsabilidade anda debaixo da direção de Deus. O controle tenta substituir Deus. E nesta noite, o Senhor te chama a descansar da ilusão de que tudo depende de você. Talvez você tenha feito o que podia e ainda assim as coisas não caminharam como esperava. Talvez tenha trabalhado duro. Talvez tenha economizado. Talvez tenha lutado em silêncio. Talvez tenha aberto mão de muita coisa. Talvez tenha sido correto. Talvez tenha tentado ser forte pela sua casa. Talvez tenha se calado para não preocupar outros. Talvez tenha dito, vai dar certo, enquanto por dentro quase desabava. E se esse é o seu caso, saiba que Deus não ignora a sua fidelidade silenciosa. Deus não despreza o esforço de quem tem tentado permanecer de pé. Deus não trata com frieza o coração que cansou de lutar sozinho. Ele te vê. Ele conhece a integridade que os outros não perceberam. Ele conhece o peso que você sustentou sem aplauso. Ele conhece o custo emocional das suas responsabilidades. E Ele te chama agora não para mais uma noite de tensão, mas para uma noite de entrega. Por isso, antes de entrarmos na oração propriamente dita, deixe esta verdade descer fundo ao seu coração. Você não está abandonado. O Senhor não se distraiu da sua vida. O Senhor não perdeu o controle daquilo que te assusta. O Senhor não ficou indiferente ao seu choro silencioso. O Senhor não esqueceu da sua casa. O Senhor não se esqueceu das suas contas. O Senhor não se esqueceu dos seus filhos, do seu trabalho, do alimento da sua mesa, da sua saúde emocional, da sua dignidade, da sua necessidade de direção. O mesmo Deus que falou no Salmo 91 continua vivo, continua presente, continua poderoso, continua atento, continua sendo refúgio e fortaleza para quem nele se abriga. Então, nesta noite, não ore como quem está falando sozinho. Ore como alguém que foi visto. Ore como alguém que foi acolhido. Ore como alguém que tem um Deus que responde. Agora, eu quero te conduzir em oração. E enquanto nós oramos, não tente montar frases perfeitas. Não tente esconder nada do Senhor. Não tente parecer forte diante de Deus. Traga sua verdade. Traga seu cansaço. Traga sua angústia, traga sua necessidade, traga sua crise, traga também a sua esperança, ainda que pequena. Mesmo que a sua fé hoje pareça cansada, entregue assim mesmo. Mesmo que a sua voz hoje esteja fraca, clame assim mesmo. O Senhor escuta o coração quebrantado. O Senhor recolhe a oração de quem chega sem força. O Senhor se inclina para ouvir quem invoca o seu nome na angústia. Então, ore comigo.
meu Deus e meu Pai. Nesta noite, eu me coloco na tua presença do jeito que eu estou. Eu não chego diante de ti escondendo a minha aflição, fingindo força ou tentando parecer inteiro, quando por dentro eu sei que estou cansado. Tu me conheces por completo. Tu sabes o que eu falei durante o dia e tu sabes também o que eu calei. Tu conheces as contas que me preocupam, as responsabilidades que pesam sobre os meus ombros, as decisões que me assustam, os compromissos que parecem maiores do que a minha capacidade, os pensamentos que voltam na madrugada, a pressão que tem tentado esmagar a minha paz. Por isso, Senhor, nesta noite eu não quero apenas falar contigo, eu quero me esconder em ti, eu quero habitar no teu esconderijo. Eu quero descansar debaixo da tua sombra. Eu quero fazer do teu coração o meu refúgio. Pai, eu reconheço que muitas vezes eu tentei sustentar no meu peito aquilo que deveria ter colocado nas tuas mãos. Eu reconheço que tentei resolver tudo pela força do meu raciocínio, pelo peso do meu esforço, pela tensão da minha ansiedade, e isso só me deixou mais exausto. Eu reconheço que há momentos em que o medo falou mais alto do que a fé. Houve momentos em que eu olhei mais para os números do que para as tuas promessas. Houve momentos em que eu alimentei cenários de derrota dentro da minha mente. Houve momentos em que o amanhã pareceu tão escuro que eu quase perdi a coragem de descansar. Mas nesta noite eu volto para ti. Eu não volto porque sou forte, eu volto porque preciso, eu volto porque tu és meu refúgio. Eu volto porque só em ti a minha alma encontra segurança verdadeira. Senhor, eu te entrego a minha crise financeira. Eu coloco diante de ti aquilo que me aperta por dentro. Eu te entrego as contas abertas, os compromissos pendentes, os vencimentos que me assustam, as portas que ainda não se abriram, as oportunidades que não deram certo, os recursos que parecem insuficientes, a renda que não acompanha as necessidades, os gastos inesperados, as dívidas, as perdas, os medos, a vergonha, a insegurança. Eu te entrego também o peso emocional que tudo isso gerou em mim. Porque não é só o dinheiro que me preocupa, é o cansaço que isso trouxe para a minha alma, é o medo de faltar. É a pressão de ter que decidir, é o sentimento de estar encurralado, é o receio de decepcionar quem depende de mim. É a batalha contra pensamentos que me acusam e dizem que não vai ter saída. Senhor, eu coloco tudo diante de ti. Meu Deus, onde houver confusão na minha mente, derrama clareza. Onde houver pressa desgovernada, derrama sabedoria. Onde houver culpa excessiva, derrama misericórdia. Onde houver vergonha, derrama dignidade restaurada. Onde houver medo, derrama a paz que excede todo entendimento. Eu não quero ser governado pela ansiedade. Eu não quero tomar decisões movido pelo pânico. Eu não quero abrir portas erradas por desespero. Eu não quero alimentar pensamentos que roubam o meu discernimento. Por isso, nesta noite, guarda a minha mente no Senhor. Silencia o barulho interior. Cala toda voz de derrota. Interrompe todo o ciclo de pensamento que me faz girar em torno do medo. Faz com que o meu coração encontre repouso em ti. Pai, o teu servo disse que o Senhor livra do laço do passarinheiro. Então eu te peço, livra-me dos laços da crise. Livra-me de negociações erradas. Livra-me de propostas enganosas, livra-me de decisões apressadas, livra-me de caminhos que parecem solução, mas escondem destruição. Livra-me de conselhos sem sabedoria, livra-me de acordos que me afastariam da tua vontade. Livra-me de todo atalho perigoso, livra-me de todo passo tomado apenas por medo. Dá-me o espírito de prudência, dá-me calma para pensar, dá-me humildade para ouvir. Dá-me sensibilidade para perceber o que vem de ti e o que não vem. Fecha a porta que parece boa, mas não foi aberta pelo Senhor, e abre diante de mim o caminho certo, ainda que eu ainda não consiga ver tudo. Senhor, eu também te peço perdão por cada vez que deixei o meu coração ser dominado pelo desespero. Perdoa-me pelas noites em que me afundei em pensamentos sem esperança.
Perdoa-me pelas vezes em que falei como se estivesse sozinho. Perdoa-me se em algum momento a minha dor se transformou em incredulidade. Perdoa-me se em algum momento eu me deixei vencer pelo cansaço e achei que tu não estavas vendo. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu continuas no controle. Eu sei que a tua presença não depende do que eu sinto, mas da tua própria fidelidade. Então, purifica o meu coração. Tira de mim o excesso de medo, tira de mim a amargura, tira de mim o peso da comparação, tira de mim a ideia de que eu preciso carregar tudo sozinho. Ensina-me a confiar de novo. Meu Deus, nesta noite eu te peço algo muito precioso. Dá-me direção. Mais do que uma resposta imediata, dá-me passos guiados. Mais do que alívio momentâneo, dá-me discernimento duradouro. Mostra-me o que cortar, mostra-me o que preservar, mostra-me o que reorganizar. Mostra-me o que falar e o que calar. Mostra-me para quem ligar e de quem me afastar. Mostra-me qual caminho seguir no trabalho. Mostra-me qual porta merece insistência e qual porta já foi fechada pelo Senhor. Mostra-me se devo aguardar, avançar, negociar, recomeçar, aprender, mudar, persistir ou recuar. Eu não quero viver tomando decisões no escuro. Eu preciso da tua luz. A tua palavra diz que tu respondes quando eu invoco. Então eu invoco o teu nome e peço. Responde com direção. Pai, há momentos em que a crise mexe profundamente com a dignidade de um homem. O coração começa a se sentir pequeno, diminuído, falho, incapaz. A vergonha tenta tomar o lugar da esperança. O silêncio se torna pesado. O rosto se fecha, a vontade de se isolar cresce. O homem começa a sorrir menos, a conversar menos, a sonhar menos. Por isso eu te peço, cura também a dignidade ferida dentro de mim. Não permitas que a crise defina a minha identidade. Eu não sou aquilo que está faltando. Eu não sou o saldo do que tenho. Eu não sou a soma dos meus erros. Eu não sou a minha fase mais difícil. Eu sou alguém visto pelo Senhor. Eu sou alguém guardado pelo Senhor. Eu sou alguém sustentado pela tua graça. Levanta dentro de mim a consciência de que a minha vida está nas tuas mãos e de que o meu valor não diminui porque estou atravessando um processo duro. Senhor, visita agora a minha casa. Passa pelas portas desta casa. Passa pelos quartos desta casa. Passa pelos pensamentos que circulam neste ambiente. Se houver peso acumulado no ar, dissipa com a tua paz. Se houver tensão entre familiares por causa das finanças, derrama espírito de mansidão e entendimento. Se houver palavras duras sendo guardadas no peito, quebra esse ciclo e traz reconciliação. Se houver medo escondido em silêncio, entra com consolo. Se houver noites mal dormidas, entra com descanso. Guarda a minha família da opressão emocional que a crise tenta espalhar. Não permitas que o aperto material destrua a unidade dentro da casa. Ensina-nos a caminhar juntos, a orar juntos, a conversar com respeito, a fazer escolhas com sabedoria e a não perder a ternura por causa da pressão. Meu Deus, eu te apresento aqueles que dependem de mim. Tu sabes quem são. Tu sabes por quem eu me preocupo em silêncio. Tu sabes por quem eu tenho tentado ser forte. Tu sabes o nome de cada um, a necessidade de cada um, a fragilidade de cada um. Eu te peço que o Senhor guarde essas vidas. Não permitas que aquilo que me aflige se torne um peso destrutivo sobre eles. Dá-me sabedoria para conduzir conversas difíceis. Dá-me graça para não descarregar angústia em quem está perto. Dá-me equilíbrio para ser verdadeiro sem espalhar desespero. Dá-me serenidade para ser ponto de paz dentro da minha casa e não instrumento de mais aflição. E, acima de tudo, faz com que a minha família perceba que existe um Deus presente neste lar. Um Deus que guarda, um Deus que provê, um Deus que orienta, um Deus que não abandona. Senhor, eu também te peço pelo meu trabalho. Tu sabes a realidade que eu estou vivendo. Tu sabes se há emprego, se há desemprego, se há instabilidade, se há negócio parado, se há clientes que não aparecem, se há portas que se fecharam, se há cansaço acumulado, se há esforço que parece não gerar fruto.
Eu te peço que estendas a tua mão sobre a minha área financeira e profissional. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Dá-me ideias lúcidas. Dá-me criatividade saudável. Dá-me disposição. Dá-me foco. Dá-me organização. Dá-me coragem para fazer o que precisa ser feito. Livra-me da procrastinação causada pela ansiedade. Livra-me do abatimento que paralisa. Livra-me do medo que impede de agir. E se houver alguma direção nova vindo do Senhor, prepara o meu coração para obedecer. Pai, onde houver portas travadas que precisam ser abertas pela tua misericórdia, entra com providência. Onde houver negociações que precisam de favor, derrama favor. Onde houver pagamentos que precisam ser liberados, move as circunstâncias conforme a tua vontade. Onde houver recursos presos, dá andamento. Onde houver injustiça, faz justiça. Onde houver exploração, traz livramento. Onde houver humilhação, traz honra. Onde houver confusão, traz ordem. Eu não estou te pedindo para satisfazer caprichos. Eu estou te pedindo pão para o dia, direção para a caminhada, graça para honrar compromissos, força para seguir adiante e sabedoria para administrar com fidelidade o que o Senhor colocar nas minhas mãos. Senhor, eu renuncio toda voz interior que diz que não há saída. Eu renuncio toda palavra de derrota que foi lançada sobre a minha vida. Eu renuncio todo pensamento que tenta me convencer de que acabou, de que eu fui esquecido, de que o melhor ficou para trás, de que não adianta mais tentar, de que a vergonha será o meu destino. Eu não recebo isso. Eu recebo a tua palavra. O Senhor diz que quando eu te invocar, tu me responderás. O Senhor diz que estará comigo na angústia. O Senhor diz que me retirará dela. O Senhor diz que és refúgio e fortaleza. Então, eu escolho alinhar a minha mente com a tua verdade. Ainda que eu não veja tudo resolvido agora, eu me posiciono na tua promessa. Ainda que a noite esteja silenciosa, eu creio que o céu não está silencioso. Ainda que a resposta não tenha se materializado por completo, eu creio que o Senhor já está agindo. Meu Deus, entra nos lugares mais cansados da minha alma. Há cansaços que eu mesmo não sei explicar. Há um tipo de exaustão que não vem apenas do corpo, mas da soma de preocupações acumuladas. Quando a mente passa muito tempo em estado de alerta, o coração se desgasta. Quando a vida parece uma sucessão de urgências, a alma perde o fôlego. Quando o medo se repete por muitos dias, a esperança fica ferida. Por isso eu te peço, restaura o meu interior. Toca a raiz da minha inquietação. Cura o medo crônico de faltar. Cura a ansiedade antecipada. Cura o impulso de pensar sempre no pior. Cura a tensão que aperta meu peito. Cura o desgaste de noites mal dormidas. Cura a sensação de que eu preciso resolver tudo para poder descansar. Ensina-me a descansar no Senhor agora, e não apenas quando tudo estiver resolvido. Pai, nesta noite, eu peço paz para a minha mente. Paz que não dependa de números perfeitos. Paz que não dependa de circunstâncias totalmente organizadas. Paz que não dependa de elogios, aprovação ou garantias humanas. Eu peço a tua paz. A paz que excede o entendimento. A paz que guarda coração e pensamentos. A paz que não nega a batalha, mas se mantém firme no meio dela. A paz que não nasce da ausência de problemas, mas da certeza da tua presença. Guarda a minha mente enquanto eu me deito. Guarda a minha respiração. Guarda o meu sono. Guarda o meu descanso. Não permitas que o espanto noturno me domine. Não permitas que pensamentos repetitivos tomem conta da madrugada. Dá ordem ao meu interior. Faz com que o meu corpo entenda que está seguro na tua presença. Senhor, eu te peço também pela minha saúde emocional. Porque eu sei que a crise financeira não afeta apenas o bolso. Ela afeta o humor, o ânimo, a disposição, a esperança, a paciência, a fé. Há dias em que a preocupação pesa tanto que até as coisas simples perdem o brilho. Há dias em que eu me sinto drenado antes mesmo de começar.
Há dias em que a mente já acorda cansada. Há dias em que eu tenho dificuldade de conversar, de sorrir, de planejar, de acreditar. Então eu te peço, sopra renovo sobre mim. Renova a minha força, renova a minha coragem, renova a minha capacidade de confiar, renova a minha disciplina, renova o meu ânimo para continuar. Renova o meu coração para que eu não me torne duro, amargo ou sem esperança no meio do processo. Pai, livra-me da comparação. Livra-me de olhar para a vida dos outros e achar que eu fiquei para trás. Livra-me de medir a minha história pelos resultados aparentes de outras pessoas. Livra-me da mentira de que o Senhor é bom apenas para alguns. Livra-me da armadilha de achar que todos estão avançando e só eu estou parado. O Senhor conhece bastidores que eu não conheço. O Senhor sabe o processo de cada um. O Senhor escreve histórias de maneira única. Então guarda os meus olhos, guarda o meu coração. Ensina-me a permanecer fiel na minha jornada, sem me contaminar com inveja, ressentimento ou inferioridade. O meu caminho está nas tuas mãos, o meu tempo está nas tuas mãos. A minha provisão está nas tuas mãos, e isso me basta para seguir em paz. Meu Deus, também te peço por discernimento para administrar o pouco e o muito, porque às vezes a bênção chega e a pessoa não sabe administrar. Às vezes a resposta vem e o coração não está preparado. Então, antes mesmo de ampliar meus recursos, amplia minha sabedoria. Ensina-me a lidar com o dinheiro com responsabilidade. Ensina-me a não agir por impulso. Ensina-me a distinguir necessidade de desejo. Ensina-me a construir com paciência. Ensina-me a fugir da aparência. Ensina-me a honrar compromissos. Ensina-me a ser fiel no que o Senhor me entregar. Ensina-me a reconhecer que toda provisão vem, em última instância, da tua mão. E enquanto eu aprendo, guarda-me da culpa excessiva pelos erros passados. Dá-me coragem para reorganizar o que for necessário e seguir adiante sem viver acorrentado ao ontem. Senhor, há noites em que o homem sente medo do amanhã antes mesmo de amanhecer. E eu te confesso que às vezes é assim comigo. Eu olho para frente e não sei exatamente como as coisas vão acontecer. Eu vejo necessidades e não vejo respostas completas. Eu enxergo compromissos e não vejo toda a provisão. Eu penso em decisões e não tenho todas as certezas, mas eu me lembro agora de que o amanhã não chega antes de ti. O amanhã já está diante do Senhor. O dia de amanhã não te surpreende. A ligação de amanhã, a conversa de amanhã, a notícia de amanhã, a oportunidade de amanhã, o desafio de amanhã, o livramento de amanhã, a porta de amanhã, o pão de amanhã, tudo isso já é conhecido por ti. Então, eu entrego o meu amanhã ao Senhor. Eu não vou entrar nele sozinho. Eu não vou atravessá-lo sem cobertura. O teu nome irá diante de mim. Pai, eu te peço que visites especialmente aqueles que estão desempregados nesta noite. Aqueles que já entregaram currículo, já oraram, já bateram em portas, já tentaram se reerguer, mas continuam esperando. Tu vês o peso desse processo. Tu vês a mistura de vergonha, medo e frustração que muitas vezes acompanha esse tempo. Estende tua mão sobre esses homens, reacende a esperança, abre portas no tempo certo, dá favor diante das pessoas certas, leva-os aos lugares certos, liga oportunidades ao nome deles, dá força para insistir sem perder a dignidade. Dá serenidade para suportar o tempo de espera sem se destruir por dentro. E enquanto a porta não se abre, sustenta a casa, guarda a mente, preserva a fé e mostra sinais concretos do teu cuidado. Eu te peço também por aqueles que trabalham por conta própria, pelos que têm comércio, pelos que vendem, pelos que prestam serviço, pelos que dependem de movimento, de contratos, de clientes, de procura, de fluxo. Senhor, Tu conheces a vulnerabilidade de quem vive sob incerteza financeira diária. Tu sabes o que é acordar sem saber como será o retorno.
Tu sabes o que é ver as despesas chegando antes das entradas. Tu sabes o que é sentir o coração oscilar entre esperança e medo. Por isso, sopra tua graça sobre o trabalho desses homens. Dá estratégia, dá constância, dá conexões certas, dá portas, dá clientes honestos, dá proteção contra calote, abuso e exploração. Dá saúde emocional para não desistir. Dá sabedoria para organizar. Dá direção para ajustar o que precisa ser ajustado. E faz prosperar, conforme a tua vontade, o trabalho das mãos de quem tem lutado com honestidade. Senhor, eu coloco diante de ti os que estão endividados e já não sabem mais como reorganizar a vida. Tu sabes o peso que isso traz ao coração. Tu sabes o medo de atender o telefone. Tu sabes a vergonha de precisar negociar. Tu sabes a pressão que isso causa na casa, no casamento, no sono, na saúde emocional. Eu te peço, traz luz para esses homens, mostra caminhos de reorganização, dá humildade para pedir orientação, dá sabedoria para renegociar, dá coragem para encarar o problema sem fugir, dá graça para recomeçar sem se afundar em culpa. Não permitas que a dívida engula a identidade deles. Não permitas que a humilhação se torne um cárcere. E onde for tua vontade, move situações de forma sobrenatural, abrindo saídas, reduzindo pesos, levantando ajuda, conduzindo a processos de restauração financeira. Pai, eu também oro por aqueles que têm recursos limitados, mas uma mesa para sustentar, filhos para cuidar, responsabilidades que não podem ser adiadas. Tu sabes o custo emocional de quem tenta fazer muito com pouco. Tu sabes o aperto de quem calcula cada gasto. Tu sabes o esforço silencioso de quem corta para todos terem. Tu sabes o medo de olhar para o futuro e pensar que o básico pode faltar. Senhor, sê o Deus do pão diário dentro dessa casa. Sê o Deus da multiplicação da serenidade. Sê o Deus da provisão inesperada. Sê o Deus que visita a despensa, que visita a geladeira, que visita a mesa, que visita o armário, que visita o coração do provedor e tira dele o peso da solidão. Que nunca falte a tua misericórdia, que nunca falte a tua presença, que nunca falte a tua direção. Senhor, guarda-me de tomar a crise como identidade permanente. O processo que eu atravesso não é o meu nome. A estação difícil que eu vivo não é o meu destino final. A angústia desta noite não é a palavra definitiva sobre a minha história. A tua presença fala mais alto, o teu cuidado fala mais alto, a tua fidelidade fala mais alto, a tua direção fala mais alto. E eu quero crer nisso não apenas com os lábios, mas com o coração. Faz amadurecer em mim uma fé estável, uma confiança que não dependa apenas de momentos fáceis, uma esperança que resista ao atraso, uma paz que sobreviva ao aperto, uma coragem que continue obedecendo mesmo sem ver tudo. Eu não quero viver de impulsos espirituais. Eu quero aprender a habitar em Ti. Meu Deus, onde houver culpa por erros financeiros do passado, visita agora. Talvez eu tenha tomado decisões ruins, talvez eu tenha sido impulsivo. Talvez eu tenha confiado em pessoas erradas. Talvez eu tenha negligenciado cuidados importantes. Talvez eu tenha sido orgulhoso demais para pedir ajuda cedo. Talvez eu tenha demorado para reconhecer um problema. Talvez eu tenha me perdido em escolhas confusas. Mas eu te peço, não me deixes prisioneiro do passado. Dá-me arrependimento onde for necessário, sabedoria para corrigir o que puder ser corrigido, e graça para continuar sem viver, esmagado pelo peso do que já aconteceu. O Senhor não desperdiça histórias rendidas. O Senhor pode ensinar, curar, reconstruir, alinhar e reerguer. Então eu entrego também o meu passado financeiro nas tuas mãos. Pai, ensina-me a ouvir a tua voz no meio do barulho, porque a crise faz muito barulho, o medo grita. A urgência grita, as cobranças gritam, as comparações gritam, as lembranças gritam, os prazos gritam, a vergonha grita, a mente grita, mas a tua voz não confunde, a tua voz traz direção, a tua voz traz paz, a tua voz corrige sem destruir, a tua voz
Conduz sem humilhar. A tua voz ilumina o passo seguinte. Então afina o meu coração com a tua vontade. Faz-me perceber quando o Senhor está me pedindo calma. Faz-me perceber quando o Senhor está me chamando à ação. Faz-me perceber quando o Senhor está fechando uma porta para me proteger. Faz-me perceber quando o Senhor está me ensinando a confiar em vez de me precipitar. Senhor, se houver algum ambiente, relação, acordo ou hábito que esteja drenando meus recursos e minha paz, mostra com clareza. Se houver fuga emocional me levando a gastar errado, confronta com amor. Se houver orgulho me impedindo de aprender, quebra com graça. Se houver desorganização me roubando força, ensina-me a estabelecer ordem. Se houver medo me paralisando, fortalece-me. Se houver preguiça espiritual me afastando da tua direção, desperta-me. Se houver algum padrão antigo que precisa ser interrompido, dá-me coragem para interrompê-lo. Eu não quero apenas alívio, eu quero transformação. Eu não quero apenas sair da crise, eu quero sair dela mais sábio, mais dependente do Senhor, mais alinhado com a tua vontade. Meu Deus, eu te peço por sono reparador nesta noite. Talvez meu corpo esteja cansado, mas minha mente ainda esteja corrida. Então, eu te entrego cada pensamento que tenta permanecer aceso dentro de mim. Eu te entrego cada cálculo repetitivo. Eu te entrego cada imaginação de desastre. Eu te entrego cada conversa futura que eu fiquei ensaiando. Eu te entrego cada medo sem forma. Eu te entrego cada pergunta sem resposta. Eu te entrego cada nó interior. E eu declaro diante de ti que não vou levar sozinho para a madrugada aquilo que o Senhor mandou lançar sobre ti. Toma, Pai, o peso que não me pertence carregar sozinho. Dá-me descanso santo, dá-me paz no travesseiro, dá-me serenidade no peito, dá-me quietude na mente. Faz com que a minha noite seja protegida pela tua presença. Pai, envia teus anjos ao redor desta casa, conforme a tua palavra. Guarda este ambiente, guarda esta noite, guarda a entrada e a saída, guarda as portas, as janelas, os caminhos, guarda contra o mal visível e invisível, guarda contra acidentes, perturbações, sobressaltos, notícias ruins inesperadas na madrugada, opressões, terrores, inquietações. Eu me abrigo no nome de Jesus, eu coloco minha casa debaixo do senhorio de Cristo. Declaro que esta casa pertence ao Senhor. Declaro que a paz de Cristo tem autoridade aqui. Declaro que o medo não será dono desta noite. Declaro que a ansiedade não terá a última palavra. Declaro que o Senhor está presente. Declaro que o Senhor guarda a minha casa. Declaro que o Senhor sustenta os meus passos. Declaro que a minha mente descansa no Senhor. Senhor, também peço que o Teu Espírito Santo me dê sensibilidade para perceber pequenas direções, porque às vezes esperamos grandes sinais, mas o Senhor nos conduz por pequenos passos de obediência. Talvez amanhã a direção venha em uma conversa, talvez venha em uma ideia simples, talvez venha em um ajuste de rota, talvez venha em um incômodo santo para não seguir por certo caminho. Talvez venha em uma paz profunda sobre uma decisão que antes parecia nebulosa. Talvez venha em uma palavra bíblica que salta no coração. Talvez venha em um conselho sábio. Então, eu te peço, Senhor, não me deixes perder o que o Senhor estiver me mostrando por causa da pressa, do orgulho ou do medo. Faz de mim um homem atento à tua voz. Meu Deus, lembra-me de que a tua provisão nem sempre vem do jeito que eu imaginei, mas sempre carrega a marca da tua fidelidade. Quantas vezes eu pensei que a resposta viria por um caminho e o Senhor abriu outro? Quantas vezes eu achei que tudo estava se fechando e o Senhor apenas estava me redirecionando? Quantas vezes eu vi atraso, mas na verdade o Senhor estava me preservando de algo pior? Quantas vezes eu senti silêncio, mas o Senhor estava trabalhando em lugares que eu não podia enxergar. Por isso, nesta noite, eu renuncio à arrogância de querer controlar a forma da resposta. Eu te peço apenas que me mantenhas firme, sensível, obediente e confiante.
Se o Senhor abrir por uma porta que eu não esperava, dá-me discernimento. Se o Senhor mandar esperar, dá-me paz para aguardar. Se o Senhor mandar agir, dá-me coragem para obedecer. Senhor, eu também oro pelos relacionamentos afetados pela crise. Porque quando o bolso aperta, as palavras ficam mais tensas, a paciência diminui, o cansaço se espalha, a comunicação se desgasta. Eu te peço que protejas meus relacionamentos do veneno da pressão contínua. Guarda-me para que eu não me torne agressivo, frio, distante ou endurecido. Guarda-me para que eu não despeje frustração em quem está perto. Guarda-me para que eu saiba pedir perdão quando errar. Guarda-me para que eu saiba ouvir. Guarda-me para que eu saiba conversar sem espalhar medo. E que a minha casa não seja marcada apenas pelas conversas sobre crise, mas também por momentos de oração, de encorajamento, de fé e de lembrança das tuas misericórdias. Pai, há homens ouvindo esta oração que perderam muito nos últimos tempos. Perderam dinheiro, perderam oportunidades, perderam estabilidade, perderam confiança, perderam ânimo, perderam noites de sono. Alguns perderam até a capacidade de sonhar. Então eu te peço, restaura por dentro esses homens. Ainda que nem tudo volte da forma antiga, faz nascer uma nova esperança. Ainda que a fase difícil tenha deixado marcas, faz com que essas marcas não se tornem prisão. Ainda que o passado tenha sido duro, abre espaço para novos começos. O Senhor é Deus de recomeço. O Senhor é Deus de sustento. O Senhor é Deus de direção. O Senhor é Deus de processos redimidos. Então visita os que estão cansados demais para acreditar e sopra sobre eles o teu renovo. Meu Deus, eu te peço pela minha fé. Fortalece-a. Porque eu sei que a crise tenta desgastar a confiança aos poucos. Não é sempre em um grande choque, às vezes é em pequenas gotas de preocupação diária. Um dia de cada vez, uma notícia de cada vez, um boleto de cada vez, um atraso de cada vez, uma frustração de cada vez. E quando se percebe, o coração está mais cansado do que imaginava. Então eu te peço, sustenta a minha fé no cotidiano. Sustenta-a nas pequenas lutas, sustenta-a nas decisões comuns, sustenta-a quando eu abrir os olhos amanhã, sustenta-a quando eu olhar para a realidade sem maquiagem, sustenta-a para que eu não viva de euforia, mas de confiança profunda. Eu quero andar pela fé, com os pés firmes na tua palavra e o coração escondido em ti. Pai, ensina-me a lembrar do teu cuidado anterior, porque a memória da tua fidelidade fortalece a coragem para o presente. Quantas vezes eu já pensei que não iria suportar e o Senhor me sustentou. Quantas vezes eu achei que faltaria e o Senhor enviou provisão. Quantas vezes eu não sabia o que fazer e o Senhor me mostrou um caminho. Quantas vezes a porta parecia fechada e o Senhor moveu algo inesperado. Quantas vezes eu entrei na noite oprimido e saí dela de pé pela tua graça. Então eu escolho me lembrar. Eu escolho trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu escolho me lembrar que o Senhor não falhou comigo até aqui. E porque não falhou, eu posso descansar. Não porque eu entendi tudo, mas porque eu conheço quem tu és. Senhor, eu te apresento também os medos ocultos que eu não compartilho com facilidade. Aquele medo de não conseguir honrar meus compromissos, aquele medo de decepcionar minha família, aquele medo de perder o que foi construído, aquele medo de ver portas se fechando, aquele medo de envelhecer em insegurança, aquele medo de ter que começar de novo quando já estou cansado, aquele medo de não ser suficiente. Aquele medo que eu escondo atrás de silêncio e rotina. Pai, entra nesses lugares e fala mais alto do que esses medos. O teu amor lança fora o medo. A tua presença desarma a ansiedade. A tua palavra confronta a mentira. A tua paz abaixa o tom da aflição. Eu não quero ser guiado por fantasmas do amanhã. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Meu Deus, nesta noite eu te peço por disciplina para o dia seguinte. Porque eu sei que a direção também se manifesta em hábitos.
Então ajuda-me a levantar com clareza. Ajuda-me a fazer o que precisa ser feito. Ajuda-me a não fugir de conversas necessárias. Ajuda-me a não adiar aquilo que a ansiedade tenta empurrar para depois. Ajuda-me a organizar meus pensamentos. Ajuda-me a planejar com serenidade. Ajuda-me a tratar a realidade com coragem e não com pânico. Ajuda-me a dar um passo de cada vez. Não me deixes paralisar pela quantidade de coisas. Mostra-me a prioridade do dia. Mostra-me o próximo movimento. Mostra-me por onde começar. O Senhor não é Deus de confusão, então alinha a minha rotina à tua direção. Pai, abençoa as minhas mãos. Abençoa a minha capacidade de trabalhar. Abençoa a minha força. Abençoa a minha lucidez. Abençoa meu esforço. Abençoa a minha disposição. Abençoa os processos invisíveis que antecedem a colheita. Abençoa o que eu produzir amanhã. Abençoa o que eu tocar. Abençoa as conversas que eu tiver. Abençoa a maneira como eu me apresento. Abençoa minha comunicação. Abençoa meus talentos. Abençoa os dons que o Senhor depositou em mim e que talvez estejam adormecidos por causa do medo. Desperta o que precisa ser despertado. Reposiciona o que precisa ser reposicionado. Dá nova visão para áreas em que eu estava enxergando apenas perda. O Senhor pode tirar valor de lugares que eu estava desprezando. O Senhor pode reacender o que parecia apagado. Senhor, eu oro contra todo sentimento de abandono. A crise às vezes tenta convencer o homem de que ele foi deixado de lado, de que ninguém vê sua luta, de que o céu se calou, de que a oração não passa do teto. Mas a tua palavra diz que, quando eu invocar, tu responderás. Então eu rejeito a mentira do abandono. Ainda que eu não sinta arrepio, ainda que eu não veja sinais extraordinários, eu escolho crer no que está escrito. Tu estás comigo na angústia, tu não me observas de longe, tu entras no vale comigo. Tu não apenas me mandas força, tu te fazes presente e a tua presença muda o peso das coisas. Nem sempre tira tudo de uma vez, mas muda o modo como eu atravesso. Tira a solidão do processo, tira o desespero do peito, tira a sensação de fim e coloca esperança. Meu Deus, eu entrego ao Senhor as perguntas sem resposta. Há perguntas que me acompanham, há porquês que eu não compreendo. Há momentos em que eu queria entender por que certas portas fecharam, por que certas perdas aconteceram, por que certas coisas demoraram tanto, por que certas lutas se estenderam. Mas nesta noite, eu escolho confiar mais no teu caráter do que na minha necessidade de entender tudo. Eu não preciso compreender todos os porquês para descansar em ti. Eu preciso lembrar quem tu és. Tu és bom, tu és fiel. Tu és justo, tu és presente, tu és sábio, tu és santo, tu és meu Pai. E sendo meu Pai, o Senhor não me conduz por maldade, nem me abandona por descuido, nem me humilha por prazer. Então eu descanso no teu caráter. Pai, faz calar dentro de mim toda narrativa de fracasso definitivo, porque o inimigo gosta de transformar fase difícil em sentença final. Ele gosta de dizer que um revés é o fim, que uma perda é prova de abandono, que uma demora significa rejeição, que uma crise significa inutilidade. Mas eu te agradeço porque a tua palavra não me define pela minha pior estação. O Senhor me define pela tua graça. O Senhor me chama a permanecer, a confiar, a aprender, a caminhar. E eu creio que ainda existe caminho diante de mim. Ainda existe providência diante de mim. Ainda existe direção diante de mim. Ainda existe misericórdia nova amanhã. Ainda existe pão para o dia certo. Ainda existe sabedoria para a decisão certa. Ainda existe paz para o coração que se rende. Ainda existe esperança para quem está em ti. Senhor, visita agora aqueles que estão ouvindo esta oração e sentindo o peso de sustentar uma casa. Tu sabes o que é carregar sobre os ombros responsabilidades que não permitem distração.
Tu sabes o que é pensar em aluguel, água, luz, comida, remédio, transporte, estudos, compromissos e tantas outras necessidades. Tu sabes o que é sentir que cada escolha tem impacto sobre outros. Então, fortalece esses homens. Não permitas que a pressão os esmague. Não permitas que a vergonha os silencie. Não permitas que o medo os quebre. Dá-lhes paz para dormir. Dá-lhes lucidez para decidir. Dá-lhes provisão para caminhar. Dá-lhes ajuda no tempo certo. Dá-lhes apoio onde estiverem se sentindo sozinhos. E lembra-os profundamente de que o Senhor é o Deus que sustenta a casa. Pai, eu te peço por portas de honra. Não apenas qualquer saída, mas saídas marcadas pela tua paz. Não apenas qualquer oportunidade, mas oportunidades alinhadas com a tua vontade. Não apenas qualquer ajuda, mas ajuda limpa, saudável, digna, segura. Não apenas qualquer recurso, mas recursos que não custem a paz da minha alma, nem a integridade do meu caminho. Eu não quero construir sobre atalhos que me afastem do Senhor. Eu quero andar em verdade. Eu quero receber provisão com mãos limpas e coração rendido. Então guarda-me de caminhos obscuros. Guarda-me de facilidades perigosas. Guarda-me de parcerias que parecem salvação, mas escondem peso. E conduz-me para aquilo que vem do teu coração. Senhor, obrigado porque a tua direção nem sempre grita, mas sempre é suficiente. Às vezes ela vem como uma paz firme, às vezes vem como um alerta simples, às vezes vem como um desconforto santo que me impede de avançar. Às vezes vem como uma clareza repentina, às vezes vem como uma palavra que se repete no coração. Às vezes vem como um conselho maduro, às vezes vem como força para fazer hoje o que eu vinha adiando. Então eu te peço, ensina-me a valorizar a tua direção nos detalhes. Ensina-me a não desprezar os pequenos movimentos da tua graça. Ensina-me a reconhecer que o Senhor está me conduzindo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente aberto diante dos meus olhos. Meu Deus, nesta noite eu quero colocar diante de ti a minha necessidade de descanso sem culpa. Porque muitos homens estão tão acostumados a viver tensos que já não conseguem descansar sem se sentirem culpados. Parece que parar é falhar. Parece que respirar é perder tempo. Parece que dormir é irresponsabilidade. Mas o Senhor me criou com limites. O meu corpo precisa de pausa. A minha mente precisa de refrigério. A minha alma precisa de silêncio diante de ti. Então eu recebo o descanso como presente e não como culpa. Eu recebo o sono como cuidado do Senhor. Eu recebo a noite como espaço em que tu continuas agindo enquanto eu me aquieto. O meu descanso também é um ato de fé. Eu durmo porque reconheço que Deus continua sendo Deus enquanto eu fecho os olhos. Pai, eu te entrego as madrugadas em que acordei assustado, as noites em que me virei de um lado para o outro, os momentos em que o coração disparou, as horas em que pensei demais, os períodos em que o medo tentou se instalar. Eu coloco tudo isso no altar da tua presença. Quebra ciclos, Senhor. Interrompe padrões. Onde a ansiedade criou hábito, estabelece paz. Onde o medo criou rotina, estabelece segurança. Onde a insônia virou repetição, estabelece descanso. Onde o pensamento acelerado virou trilha automática, estabelece quietude. O Senhor pode reeducar o meu interior. O Senhor pode trazer paz onde antes havia sobressalto. O Senhor pode transformar a noite de lugar de opressão em lugar de encontro com a tua presença. Meu Deus, eu não quero apenas sobreviver à crise. Eu quero atravessá-la contigo e sair dela mais maduro, mais dependente, mais sensível à tua voz, mais sóbrio, mais humilde, mais firme. Eu não quero desperdiçar a dor. Eu não quero sair dela apenas aliviado e continuar vivendo do mesmo jeito. Eu quero aprender o que o Senhor deseja me ensinar. Quero crescer em sabedoria, quero crescer em discernimento, quero crescer em administração, quero crescer em serenidade, quero crescer em oração, quero crescer em confiança, quero crescer em gratidão,
Quero ser alguém que aprendeu a encontrar refúgio real em Deus e não apenas a procurá-lo quando tudo apertou. Faz essa obra em mim, Pai. Senhor, obrigado porque o Salmo 91 não me oferece fantasia. Ele me oferece presença. Ele não me promete uma vida sem lutas. Ele me promete abrigo no meio delas. Ele não me ilude com a ideia de que eu nunca passarei por angústia. Ele me assegura que o Senhor estará comigo na angústia, e isso é tudo o que eu preciso para não me perder. Porque se o Senhor está comigo, a crise não me engole. Se o Senhor está comigo, o medo não me domina. Se o Senhor está comigo, a noite não me destrói. Se o Senhor está comigo, o amanhã não me encontrará abandonado. Então eu descanso nessa verdade. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Minha mente descansa no Senhor, minha casa está guardada no Senhor. Meu amanhã está nas mãos do Senhor. Pai, eu declaro diante de Ti, com humildade e fé, que não me renderei ao espírito de escassez. Eu não viverei governado pela mentalidade do medo. Eu não deixarei a ansiedade ser a voz mais alta dentro de mim. Eu não aceitarei a derrota como identidade. Eu não aceitarei a confusão como Senhor do meu caminho. Eu recebo do Senhor mente sóbria, coração guardado, passos dirigidos e fé renovada. Eu creio que Tu és capaz de abrir caminho onde hoje eu ainda não vejo. Eu creio que Tu és capaz de levantar recursos, oportunidades, conexões e estratégias. Eu creio que Tu és capaz de restaurar o que se perdeu, de reorganizar o que se confundiu e de fortalecer o que enfraqueceu. E mesmo antes de ver tudo, eu escolho confiar. Meu Deus, dá-me equilíbrio para lidar com cada dia. Não permitas que eu traga para hoje o peso de muitos amanhãs. Dá-me graça para viver um passo de cada vez. Dá-me sabedoria para lidar com o que está diante de mim, sem criar cargas imaginárias ainda maiores. Muitas vezes, eu me desgasto não só com o que existe, mas com aquilo que eu temo que exista. Eu sofro pelo real e também pelo imaginado. Então ajuda-me a separar uma coisa da outra. Ajuda-me a tratar o que precisa ser tratado e a entregar o que não me cabe controlar. Eu não quero desperdiçar energia no campo do medo. Eu quero investir meu coração no campo da fé obediente. Senhor, eu oro por quem está ouvindo esta oração com o coração quebrado pela sensação de fracasso. Talvez este homem tenha dado o seu melhor e ainda assim, hoje se sinta derrotado. Talvez ele olhe para trás e veja tentativas frustradas, projetos interrompidos, expectativas quebradas. Talvez ele tenha vergonha até de falar sobre o assunto. Pai, visita esse coração agora. Fala com ele no secreto. Diz a ele que a história não acabou. Diz a ele que o valor dele não morreu na crise. Diz a ele que a tua mão ainda o sustenta. Diz a ele que ainda há dignidade, ainda há caminho, ainda há cuidado, ainda há recomeço, ainda há paz possível nesta noite. Tira dele o peso da acusação, quebra a dureza da vergonha, levanta esse homem por dentro. Pai, eu te agradeço porque nem tudo depende da minha força. Se tudo dependesse de mim, eu já teria desabado. Se tudo dependesse da minha lucidez, eu já teria me perdido. Se tudo dependesse do meu controle, eu já teria sido engolido pelo medo. Mas graças ao teu nome, a minha vida está ancorada em algo maior do que a minha capacidade. Está ancorada na tua fidelidade. Está ancorada na tua misericórdia. Está ancorada no teu cuidado. Está ancorada na tua palavra. Então eu descanso não na minha competência, mas na tua presença. Eu descanso não na perfeição dos meus planos, mas na soberania do teu amor. Eu descanso não na ausência de crise, mas na certeza de que o Senhor continua sendo Deus. Meu Deus, dá-me coragem para rejeitar toda vergonha que me afasta da oração, porque uma das estratégias mais cruéis da crise é fazer o homem achar que está tão falho, tão confuso ou tão endividado que já não pode se achegar com confiança. Mas eu te agradeço porque a tua presença não é reservada para os que estão organizados. Ela é abrigo para os cansados.
A tua presença não é prêmio para os impecáveis. Ela é refúgio para os que reconhecem a necessidade. Então, eu me achego. Eu me achego com as mãos vazias, eu me achego com o peito apertado, eu me achego com a mente cansada, eu me achego com as dúvidas, eu me achego com os medos, eu me achego porque Tu és Pai e porque em Jesus eu tenho acesso à Tua presença. Pai, eu te peço por livramento de notícias destrutivas que tentem atingir minha paz nesta noite e amanhã. Tu sabes como uma mensagem, uma ligação, uma cobrança, uma palavra atravessada pode balançar o coração. Então, prepara-me. Se alguma notícia vier, que eu não a receba sem o teu amparo. Se alguma conversa difícil acontecer, que eu não entre nela sem o teu domínio sobre mim. Se alguma pressão se apresentar, que eu não responda apenas com emoção. Dá-me mansidão, dá-me firmeza, dá-me prudência, dá-me discernimento, dá-me autoridade para não me deixar dominar pelo pânico. Faz de mim um homem enraizado na tua paz e não arrastado por cada vento de preocupação. Senhor, que esta noite seja um marco de rendição. Talvez externamente nem tudo mude até o amanhecer, mas internamente algo pode mudar agora. O meu coração pode sair do lugar da agitação e entrar no lugar da confiança. A minha mente pode sair do lugar da repetição ansiosa e entrar no lugar da oração. O meu corpo pode sair do estado de alerta permanente e entrar no estado de descanso. Eu posso fechar os olhos sem sentir que estou sozinho. Eu posso dormir sabendo que o Senhor vela por mim. Eu posso me deitar com a alma mais leve, porque entreguei ao Senhor aquilo que eu não consigo sustentar sozinho. Faz isso em mim, Pai. Faz isso nesta casa. Faz isso nesta noite. Meu Deus, enquanto eu me aproximo do fim desta oração, eu não quero sair correndo da Tua presença. Eu quero ficar mais um pouco diante do Senhor, ainda que em silêncio, ainda que apenas respirando, ainda que apenas repetindo no coração. Tu és meu refúgio, Tu és minha fortaleza, Tu és meu Deus, em Ti confiarei. Repito isso não como frase vazia, mas como âncora da minha alma. Tu és meu refúgio quando tudo parece incerto. Tu és minha fortaleza quando eu me sinto fraco. Tu és meu Deus quando o medo tenta me convencer do contrário. Em Ti confiarei quando eu não tiver todas as respostas. Em Ti confiarei quando eu acordar amanhã. Em Ti confiarei quando eu precisar decidir. Em Ti confiarei quando vier a pressão. Em Ti confiarei no processo. Pai, eu consagro ao Senhor o meu descanso e também o meu amanhecer. Consagro a primeira respiração do dia seguinte. Consagro os primeiros pensamentos, consagro as primeiras decisões, consagro os compromissos, consagro as conversas, consagro o trabalho, consagro os movimentos financeiros, consagro a administração dos recursos, consagro as possibilidades, consagro as portas, consagro o que eu conheço e também o que eu ainda não faço ideia de que acontecerá. Vai comigo, adiante-se a mim. Endireita as veredas tortas, livra-me do mal, guarda meu coração, guarda minha casa, guarda minha mente, guarda meu nome, guarda minha fé, e que eu termine o próximo dia com a certeza de que, mais uma vez, o Senhor esteve comigo. Meu Deus, obrigado por ouvir esta oração. Obrigado porque eu não falei ao vazio. Obrigado porque a Tua presença me envolveu enquanto eu clamava. Obrigado porque o Senhor recolhe minhas lágrimas. Obrigado porque o Senhor conhece o peso das finanças e ainda assim não permite que eu seja definido por esse peso. Obrigado porque o Senhor continua sendo meu refúgio. Obrigado porque o Senhor continua sendo direção quando eu me sinto perdido. Obrigado porque o Senhor continua sendo paz quando a minha mente quer correr. Obrigado porque o Senhor continua sendo abrigo quando a noite pesa. Obrigado porque o Senhor continua sendo Pai. Então eu encerro esta oração declarando com fé humilde e firme que o Senhor me ouvirá. O Senhor responderá. O Senhor estará comigo na angústia. O Senhor me tirará dela no teu tempo e do teu modo.
O Senhor me conduzirá com direção. O Senhor guardará a minha casa. O Senhor visitará a minha área financeira. O Senhor fortalecerá a minha fé. O Senhor me dará paz para dormir e lucidez para caminhar. O Senhor não me abandona. O Senhor não falha. O Senhor não perde o controle. O Senhor reina sobre a noite e sobre o dia. E por causa disso, eu posso descansar. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém como sinal da sua fé. E se você estiver passando por uma crise financeira e quiser, deixe o seu pedido nos comentários. Nós vamos orar por você. Se inscreva para continuarmos em oração juntos nas próximas noites. Que o Senhor guarde sua casa, acalme sua mente e te conduza com paz e direção.